Olá, galera do Movimento Ativistas Independentes. Sou Ted Martins, colaborador da página Ativistas Independentes, participante das ações também, líder do Movimento São Paulo Conservador. E nós vamos aqui iniciar mais um bate-papo independente. Estamos aguardando a Ana entrar. E vamos falar, pessoal, né? Já está chegando a hora aqui. Depois a gente vai lançar um banner oficial, como já houve mudanças, cidades que acabaram de entrar, e a gente vai realizar mais uma marcha nacional pelo voto impresso nas eleições de 2018. Não é 5%, não é 10%, nós queremos 100% das urnas impressas, com papel impresso, nas eleições de 2018. Estamos há um ano das eleições e consideramos chave esta eleição de 2018. Boa noite, Aline Emanuela, seja muito bem-vinda. Pessoal que quiser entrar e bater um papo, boa noite, Lilian Franco, seja bem-vinda também. Estamos aguardando aqui a Ana entrar, pessoal, e nós convidamos você de todo o Brasil, certo? Na sua cidade. Nós estaremos daqui a pouco lançando o banner oficial da marcha, segunda marcha nacional pelo voto impresso, tá bom? Que acontecerá, pessoal, em todas as regiões do Brasil, tá bom? E aqui em São Paulo acontecerá às 14 horas, na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, e nós contamos com você, que você convide a sua família, que você convide os seus amigos, que você venha participar com os ativistas independentes dessa marcha, que é fundamental para que a gente possa definitivamente dar uma guinada no Brasil. Já está dando mostras, pessoal, aí depois da palhaçada que aconteceu lá no Senado, né, com a devolução do mandato do Aécio Neves, com Lula, que mesmo condenado, existem sérias chances, né, grandes possibilidades de ele vir concorrer à presidência da República, onde já se viu isso. A gente precisa, pessoal, dar uma guinada. A gente estava em outro hangout agora, conversando exatamente sobre isso, né? Sobre intervenções. E nós queremos aquilo que seja cumprido, aquilo que está no artigo 1 da Constituição Federal, que é o poder em nome do povo, porque o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Naturalmente, nós não queremos mais essas raposas que aí estão desde 1985 e juntos, todos no mesmo balaio, colaboraram para colocar o Brasil nesta situação. Fora Temer, fora Aécio, fora Gilmar, é isso mesmo, Jaqueline. Fora todo mundo. A Gilceir Pereira está falando que não adianta ir para Paulista, tem que ir para o quartel. Não adianta sim, Gilceir, ir para Paulista, né? Afinal de contas, na Paulista, entre outras grandes cidades do Brasil, foi que surgiu o impeachment pela primeira vez na América Latina. Uma comunista foi impeachmentada e perdeu o poder. Aquilo que ela queria eternizar, o povo deu a resposta nas ruas. Nós respeitamos naturalmente as divergências de opiniões, mas nós continuamos acreditando que com a pressão popular do povo, nós podemos sim mudar o nosso Brasil. Gente, o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, é porque o povo tem poder. A gente precisa vir a acreditar que nós somos capazes, né? Eu sou psicólogo de formação e o Freud ele tem uma determinada teoria que ele fala o seguinte, que existem pessoas que são fracassadas pelo próprio sucesso. Você já se viu isso? Como assim, né? Você adquire sucesso e de repente você é fracassado, né? Então, como é que isso funciona? Pessoal, é o seguinte, o brasileiro ele tem a síndrome do masoquista, né? O brasileiro ele foi preparado para isso, ele foi encaminhado para agir dessa forma, para não comemorar suas próprias conquistas, as suas próprias vitórias, para que vivesse sempre no pão e vinho, como acontecia no Império Romano, né, onde dava pão e vinho para o povo se distrair, enquanto isso o imperador tomava de tudo e mais um pouco que pertencia ao povo.
né? Então o brasileiro, pessoal, precisa valorizar todas as suas conquistas. Exatamente, Sandy. Quando o povo está na rua, pessoal, existe um mecanismo chamado conscientização política, que o político automaticamente compreende, né, que o povo da rua, por uma pauta política, não sendo para comemorar em termos de Brasil, Copa do Mundo, ou desfile de escola de samba, eles entendem, pessoal, que isso é fundamental para o povo despertar coisas maiores. E, naturalmente, eles começam a retroceder nas suas tentativas, como, por exemplo, o fundão. Eles queriam aprovar 3 bilhões e 600 milhões de reais do fundão. Reduziram para 1 bilhão e 700. Naturalmente, nós queremos que reduza para muito mais, que não tenha nada disso. Mas a gente pode deixar de comemorar isso? A gente não pode deixar de comemorar. Então, são nas pequenas conquistas que nós temos que nós alcançaremos grande vitória. Nós só parando assim para analisar um pouco da situação, gente, o Brasil está desde 1985, há 32 anos, sendo saqueado. A educação sendo cada vez mais jogada na lata do lixo, certo? Os meios de comunicações completamente manipulados, né? Então o povo foi preparado para ser bestializado, emborrecido. De repente a gente começa a falar de política. Ninguém vai dar um passo maior do que a perna, gente. Ninguém vai mudar o Brasil do dia para a noite. Esse é um processo gradual. Mas para isso a gente precisa da participação popular. Nós precisamos de vocês. Não é só o Ted, não é só a Cláudia, não são só os ativistas que vão mudar o Brasil. Nós precisamos urgente, Jefferson, da intervenção do povo. É o povo que tem que agir. É entender que você que tem um poder nas suas mãos. Vamos lá, pessoal, vamos se despertar. Convido todos, você da sua cidade, que a gente vai publicar aqui, para comparecer à marcha do voto impresso, para comparecer, pessoal, a todas as outras pautas. Não estou falando só do voto impresso, não, mas todas as outras pautas que sejam fundamentais para o Brasil. Como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, ele tem que ser revogado? Tem que ser revogado, né? A lei, a ideologia de gênero, ela tem que ser extirpada, enquanto lei tem que ser extirpada. Tá certo, pessoal? O Lula tem que ir preso? Tem que ir preso. Escola sem partido precisa ser aprovado em todas as cidades do Brasil? Precisa ser aprovado. Então, gente, vamos colocar, né, a mão na consciência e parar de querer empurrar para os outros uma responsabilidade que é nossa. Certo, pessoal? O Brasil é nossa responsabilidade, né? Quem que mora no Brasil? Quem que paga para viver no Brasil? Então, pessoal, nós devemos colocar um pouco a mão na consciência, botar a mão no arado e começar a trabalhar para que a gente possa definitivamente extirpar esse povo. O sistema é indecente, concordo com você, Jefferson. Mas isso só vai depender, essa mudança só vai depender de mim e de você. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Só vai depender de mim e de você. Gente, a gente estava numa ação contra a Rede Globo. Ontem, tinham cerca de 15 pessoas. Então, gente, vamos lá, né? Vamos parar, vamos analisar, vamos enxergar e ver o que está acontecendo, porque nós precisamos do povo, certo, pessoal? Nós precisamos do povo. O poder é seu. Não vamos transferir para outro aquilo que nós podemos fazer. Se a gente não acreditar em nós próprios, o que seremos de nós enquanto nação? Então, pessoal, mão na consciência, pé no chão e vamos lutar. Vamos lutar. Renatinha, nós precisamos lutar. Enquanto 10, 15 estiverem nas ruas, vamos continuar acreditando. O impeachment é um exemplo disso. Começou com o Marcelo Reis lá, com 15 pessoas, 10 pessoas, todo mundo passava e dava risada. Tá entendendo? Olha o que aconteceu, olha o que se transformou. Por que não outros assuntos que são de interesse do povo não venham a ser concretizados? Entendeu? Nós precisamos de vocês, gente.
Nós precisamos do povo, repito, ressalto. Se alguém quiser entrar em live aí, por favor, chama que a gente vai atender. Pois é, Renatinha, a gente está aqui fazendo exatamente esse apelo. Vamos às ruas, pessoal. Vamos às ruas. Nós estávamos lá em Brasília em aproximadamente 9 pessoas quando eles tentaram aprovar a reforma política. Fizemos um barulho em 9 pessoas e encerramos uma sessão. Você imagina se em vez de 9 pessoas, tivesse 900 pessoas, tivesse 9.000 pessoas, né? Quem quer entrar aí para bater um papo, pessoal? Fica à vontade. Convida aí. Quem quer entrar aí, dá um alô aí, me chama que eu convido. Quem quer entrar? Pra gente poder bater um papo aí. Fique à vontade. Ana, se você estiver online aí, entra aí pro povo te ver. Dá um toque, por gentileza. Quer bater um papo, Renan? Muito bem-vinda. Porque, gente, a gente tem um poder imenso nas nossas mãos. Tá certo, estamos aguardando aqui a Ana. Renatinha, você quer entrar agora, Renatinha? Fique à vontade. Certo? Olha só quanta coisa não está acontecendo. É pauta bomba todo dia. Então, João, a gente estava debatendo exatamente isso no outro hangout. Antes da intervenção militar, tem que ter intervenção civil. É o artigo 1 da Constituição, João. Né? Se a gente pode fazer isso, por que a gente vai esperar? Eu compreendo plenamente, na minha visão, na minha honesta e humilde visão, eu não vejo grandes interesses dos militares intervirem. E eles têm razão, João, de não intervirem. Porque a calúnia que foi levantada contra os militares desde 1979, na anistia, foi grande até agora. Né? A imagem negativa que venderam para o mundo do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, foi algo terrível, foi algo sórdido que fizeram com os militares. Os militares cometeram erros, tá? Cometeram muitos erros, mas eles cometeram também muitos mais acertos. Então, não sei até que ponto que eles desejarão passar por isso novamente. Principalmente agora que os meios de comunicação estão cada vez mais, através das mídias sociais, intensificados. Então, eu acredito, João, que o interesse de não intervir no Brasil é dos próprios militares. Por tudo que eles passaram injustamente, só lembrando, porque tudo que fizeram com os militares, as calúnias, as mentiras, tudo que fizeram com eles foi de forma injusta, tá certo? E eu não sei até que ponto que eles queiram se meter nesse assunto. Não foi o povo que foi pedir a volta da democracia, né? Lá em 1985? Porque é agora que estão pedindo novamente. Então, eu particularmente compreendo perfeitamente a não ação militar nesse exato momento que vive o Brasil. Por tudo que eles sofreram, eles não mereciam passar pelo que eles passaram, todo o processo de calúnia. Preciso de Recife se movimentar, o raro movimento contra essas pautas, desrespeito às nossas famílias. Aí nós temos o direito a Pernambuco, TED, tá? TED. Aí nós temos o direito a Pernambuco, que está numa fase agora de alguns processos burocráticos, né? E por isso não vai participar dessa pauta em Recife, porém a ACONS, ela vai fazer em Petrolina. Exatamente, Jefferson. Eu comentei isso ontem, porque teve um comentário um pouco, assim, eu da minha parte entendi um tanto agressivo, que os militares, eles combateram a guerrilha armada, mas esqueceram de combater o marxismo cultural, né? Não à toa que depois que os militares saíram do poder, surgiu Frei Beto, né? Surgiu Maria Helena Chauí, surgiu Luiz Motti, entre outros pseudo-intelectuais, né? Logo depois do Mário Sérgio Cortella, entre outros pseudo-intelectuais que acabaram se apoderando, né, das universidades e colaborando diretamente para lançar a educação no lixo, lançar a educação na situação que está. Então, os militares tiveram seus pontos de acerto? Sim, tiveram, mas tiveram seu ponto de erro.
por exemplo, quando eles colaboraram com o divórcio. Estava nada mais, nada menos, dando o passo inicial para a destruição da família. Né? Não sei se vocês se lembram, mas o primeiro divórcio no Brasil aconteceu ainda dentro do regime militar. Artistas intelectuais de Sião, Cássio. Como assim, Cássio? Esquerdismo é doença mental? É, Cássio, eu estava pensando exatamente nisso hoje. É que os esquerdistas, existem dois perfis. Ou os esquerdistas são neófitos sonhadores, né? Inocentes sonhadores, iludidos, né? Ou são criminosos em potencial. Não tem outro meio termo. Não tem outro meio termo. Certo? Então, esquerdista é isso. Ou são pessoas que já tiveram sua mente cooptadas para a inocência, ou os macacos velhos da vida aí, como diz o ditado popular, né? As raposas velhas que estão há muito tempo no poder, né? Ou buscando poder, essas pessoas aí, elas ou são inocentes, né, neófitos, ou são criminosos em potencial. Mau caráter também está dentro desse balaio de gato. Viu, Sandy? Cláudio, está dentro desse balaio de gato. Os governos servem banqueiros iluminatis, não ao povo. Correto. Está perfeita a sua colocação, Cássio. Não acredito na intervenção civil antes da militar. Por quê, Daniel? Né? Por quê? Né? Se a gente conseguiu tirar uma comunista do poder, por que a gente não pode dar sequência naquilo que a gente começou? Porque eu estava falando isso agora na outra live, gente. Por exemplo, o PP, uma semana antes da votação, o PP era partido da base aliada do PT, gente. Entendeu? O PP, né, do nosso ilustríssimo Paulo Maluf, né, era da base aliada. E do nada virou. Você acha que foi por quê? Foi porque era legal, era bacana? Não. É porque eles sentiram a pressão popular. Quem tirou a Dilma Rousseff do poder fui eu e foi você. Fomos nós que tiramos ela do poder. Pois é, Arthur. Se enquadra também nessas duas, é, nesses dois caminhos aí, na inocência ou na malícia. Então, gente, vamos voltar para as ruas. Alguém que gostaria de entrar e deixar seu comentário aqui na live, ao vivo? Cláudia? Eu vou chamar você aqui, tá, Cláudia? Cláudia, Cláudia Matos, fique à vontade, estou te convidando aí. Daniel, o nosso objetivo é o voto no papel, portanto, já existe uma lei, né? Já existe uma lei do voto impresso, Lei 13.165, que é de 2015, que precisa simplesmente ser cumprida. Nada mais e a menos. Não, a Dilma saiu por pressão popular. Olha só quanto que o PT não roubou da Petrobras, o GIUCI. Olha só quanto o PT não roubou. Você acha que o PT não tinha condições de se manter, de comprar todo mundo lá no Congresso? Você acha que não tinha condições de dinheiro? E tem para isso? Entendeu? A gente precisa acreditar, a gente precisa agir para mudar, Gilcei. A gente precisa agir. É um processo que talvez eu não veja, talvez você não veja, talvez os seus filhos, os seus netos, né, não sei a sua idade, vão ver o processo de mudança. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Não vai acontecer, gente. É de forma imediata. É um processo lento, gradual, portanto eficaz. Porque há 10 anos atrás, isso não existia. A gente está na internet metendo pau nos políticos vagabundo. Entendeu? A gente precisa acreditar. Você tem isso nas suas mãos. O voto ele é o começo. Não existe, Gisele, nada perfeito. Entenda isso, meu querido. Não existe nada perfeito. O sistema eleitoral não é perfeito, o governo não é perfeito,
Um ser humano não é perfeito, um grupo não é perfeito, um indivíduo não é perfeito, mas nós sempre podemos melhorar. Nós podemos dar um passo inicial. E o primeiro passo que a gente tem é eleições legítimas. Foi pela força das redes sociais. E, eleições legítimas. Porque com eleições legítimas, essas raposas velhas, os macacos velhos, né, que já estão há muito tempo aí na política, eles vão ter que sair. Né? O povo hoje, gente, ninguém me coloca na cabeça que em uma eleição legítima, por exemplo, o Lula ganhe. Né? Só tem uma forma do Lula ganhar, que é com a Smartmatic. Certo? Só tem uma forma do Lula ganhar, que é com a Smartmatic. Sem a Smartmatic, o Lula não ganha. Eu garanto isso para vocês. Não há a mínima possibilidade dele ganhar. Pelo menos é aquilo que eu estou entendendo e observando no cenário político brasileiro. O Lula não ganha. Tá ok, Sandy. Depois a Cláudia vai pegar seu número aqui. Deixa eu ver o que o Daniel fala. A urna vai funcionar assim. Hoje mesmo eu postei os 3 deputados que votaram contra a continuação do processo contra o Temer. Funciona. Eu acredito, funciona assim. Eles precisam sentir que a gente acredita, porque é o seguinte, eles sabem que a grande maioria dos brasileiros não acredita em si próprio. Esse é o grande problema do brasileiro. Nós precisamos acreditar em nós, gente. Nós temos um poder imenso nas nossas mãos. Nós podemos fazer do Brasil aquilo que a gente quiser. Se o Brasil está nessa situação, ou é porque a gente quis que ele fosse para essa situação, ou a gente se omitiu para que ele fosse para essa situação. Mas, de alguma forma, nós colaboramos para colocar o Brasil também nessa situação. Não adianta só culpar os políticos, não. Nós também temos grande responsabilidade disso. Certo, pessoal? Gente, ninguém quer entrar online, não? Gilcei, você quer entrar online para a gente bater um papo, meu querido? Eu vou deixar aqui a sua opinião? Dá um ok aí, se você quiser. Sandy, você quer entrar aqui para deixar a sua opinião? Já foi preparado para isso, né, Daniel? Para isso, colocaram a educação na lama, né? Quando o Brasil vai fazer os testes de avaliação internacional, sempre fica em terceiro, quarto, no máximo quinto, mas com a tabela de cabeça para baixo, né? Porque se deixar a tabela na sequência normal, naturalmente o Brasil vai estar sempre nas últimas colocações. Disso aí eu vou te convidar aqui, disso aí. Tá convidado. Não basta, já estão preparados. Ninguém quer conversar comigo, gente? Não basta, já estão preparados para esse cacique. Vão estar sempre por trás das novas caras. Será, João? Então, Cláudio, vai ter uma manifestação dia 15 aqui em São Paulo. Estou te chamando, ô Johnny. Podem ficar à vontade, pessoal. A manifestação do voto impresso vai ser dia 22 aqui em São Paulo, em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil. Aqui vai ser às 14 horas, em frente à Fiesp. Certo? É do Rio de Janeiro. Eu estou confirmando aqui com o pessoal. Só estou vendo o endereço. Parece que vai ter no Rio de Janeiro também. Eu vou confirmar com vocês. Certo? Gilson, contamos com seu apoio e a sua presença na Avenida Paulista no próximo dia 22. Às 14 horas, 2 horas da tarde. Fique à vontade, Gisei, mas você vai no dia 15 ou no dia 22? Se for nas duas, é bem-vindo, tá bom? O importante é a gente lutar pelo Brasil. O Juan Gonzalez fala, tô com o Bolsonaro 2018. Se não tiver jeito, mesmo assim acabou. Nunca mais acredito em político. Professor Técio.
Quem é o professor Tércio? Eu não vi aqui ainda, Nana. No Rio Grande do Sul, Júlio, eu estou falando com o Felipe Diel. Né? O Felipe Diel falou para mim que estava com foi umas questões financeiras, mas ainda hoje eu vou tentar ligar para ele e confirmar para postar tudo isso até amanhã. Certo? Mas se você quiser se disponibilizar e realizar o ato, faz o evento, né, que seja com 3, 4 pessoas. O importante é fazer, gente. Eu já fiz manifestação com 3 pessoas comigo. Oi, Cláudia, eu vou te convidar aqui, para você entrar para bater um papo e deixar sua mensagem. Aceita aí, Cláudia. Cláudia é nossa parceira de Sorocaba, nossa irmã de Sorocaba. Entra aí, Cláudia. Senão daqui a pouco a minha garganta vai secar. Jefferson, vou te convidar aqui. Deixa sua mensagem aí, Jefferson. Vamos lá, pessoal, vamos participar. A gente vai deixar o banner amanhã pronto, certo? Hoje já teve 2 cidades a mais que vão participar conosco. Técio entrou, Técio Gonçalves. Técio, estou te convidando, meu querido. Por favor. Estou te convidando, Técio. Só você aceitar aí, certo? Deixa eu sua mensagem aqui. Tudo bem, Técio? Prazer, Ted Martins. Técio? Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. A minha amiga Ana Cláudia aqui me pegou de surpresa. E você, pelo jeito, está anunciando um evento, organizando esse evento em favor do voto impresso, é isso mesmo? A temática da Exatamente. pauta. Perfeito. E eu gostaria de saber de você, aproveitando o ensejo, qual é o tipo de manifestação que vocês vão fazer e o que vocês estão pleiteando com essa manifestação, no sentido do voto impresso. Vocês estão querendo acatar a maneira que o TSE está tentando passar para as pessoas, ou seja, aquela urna eletrônica agregada com aquela impressora, ou vocês estão tentando passar a ideia de fazer a eleição aos moldes tradicionais com voto no papelzinho e urna de lona? Boa pergunta, Técio. Então, nosso objetivo final é o voto inteiramente no papel, porque isso acontece nas maiores democracias do mundo, nos países mais desenvolvidos e avançados do mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, na Suíça, na França, entre outros países, e tem alguns como exemplo. Portanto, nós já temos uma lei, né, que é a Lei 13.165 de 2015, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que o STF, que já foi aprovado pelo Congresso, sancionada pelo Executivo, mas o STF está dando um jeitinho lá para que ela não aconteça, só aconteça em 5 ou 10% das urnas eletrônicas. Nós queremos que essa lei simplesmente seja cumprida em 100% das urnas eletrônicas. E que, caso haja discrepância entre a urna eletrônica e o papel, que seja validado, seja aquilo que foi computado no papel, que está registrado no papel. Portanto, já temos pessoas, juristas, especialistas, que estão, não vou citar nomes aqui para não expô-los, já trabalhando para que os moldes tradicionais venham ser reexecutados no Brasil. Ou seja, em papel. 100% é papel, sem urna eletrônica, porque nós não confiamos na Smartmatic. Não, perfeitamente. Isso aí é 100% plausível e 100% aplicável, que inclusive existem instrumentos internacionais cujos quais nós podemos, inclusive, apelar
para cortes internacionais quando o povo suspeita de não haver lisura nos pleitos referente a qualquer tipo de eleição em qualquer país do mundo. Agora, aqui no nosso caso, o que existe é o que eu venho observando no desenrolar desses fatos, é que a ideia deles é fazer a implantação dessa urna eletrônica agregada com um dispositivo impulsor, e na realidade você não vai ter acesso ao teu voto. Você simplesmente vai conferir o teu voto dentro de um visor de vídeo, e depois esse voto vai ser encaminhado automaticamente para dentro de uma urna. Bom, agora passou a interferência. Mas, na verdade, a grande preocupação que nós temos é que esse modelo que o TSE está oferecendo como o voto impresso, a questão da Smart Matic já utilizou esse tipo de voto impresso, inclusive na própria Venezuela. Certo? E isso não traz confiabilidade absolutamente alguma. Inclusive, o sistema é falho, existem, inclusive, situações onde já foi comprovado que o desvio do voto que a pessoa confere ali, ele pode ser desviado para outro compartimento dentro de uma urna, e lá, dentro da onde interessa, os votos são anexados consoante eles querem. Então, é uma coisa que, além de tudo, importantíssimo para nós, não é só também o planejamento dessa eleição ser feito em voto de papel. Na verdade, o que nós temos que cobrar do TSE, cobrar de uma forma incisiva, é que haja lisura na apuração desses votos. Porque a partir do momento que você não tem acesso à apuração, que ela é feita de maneira praticamente secreta, trancafiada, com 20 e poucos técnicos dentro do TSE, a totalização desses votos é uma coisa inaceitável. É uma coisa que em qualquer país do mundo a população já teria reagido de forma veemente e não aceitaria mais. Agora, o TSE no Brasil, ele parece que está acima de qualquer dispositivo legal, porque em ações que você entrar e empreender contra o próprio TSE, ele mesmo vai se auto-julgar. Então, se o TSE for réu num processo, ele vai ser o juiz que vai se auto-julgar. Então, é um absurdo tão grande que essa lei eleitoral no Brasil é uma coisa absolutamente inaceitável, fraudulenta, ridícula, e realmente é só uma população leniente que aceita qualquer absurdo. Eles vêm empreendendo sistematicamente a população para que nós fiquemos totalmente reféns de um sistema totalmente corrompido. O Brasil, Técio, não sei se você defende essa ideia, mas eu acredito que no Brasil a gente tem que tomar uma atitude como aconteceu no Egito. Parar tudo enquanto não cair tudo. Né? O povo só voltou para o Estado civil, né, trabalhar, entre outras atividades, depois que o ditador caiu. Né? Então, no Brasil, nós precisamos, não somente, eu sou a favor plenamente disso, não somente aos domingos, uma vez. Nós precisamos parar, vamos ficar aqui, ó, 40, 50, 100, 200, 300, 900, 1.000, 10 mil pessoas, certo? Parar todo mundo, tipo em uma avenida paulista, não deixar ninguém entrar, ninguém sair, porque ali é o coração do mundo. Lá o pessoal de Brasília em frente ao Congresso Nacional, nas principais metrópoles do Brasil, parar os principais centros econômicos, para eles sentir no bolso, sentir o prejuízo que eles causaram em nós. Né? E em cima disso faturaram muito. Na verdade, esse tipo de exemplo, né? Nós temos diversos exemplos que nós podemos pegar pelo mundo afora, inclusive da própria Ucrânia, que eu acho que é o exemplo mais maravilhoso que nós temos nesse sentido, de como você derrubar um poder. Agora, o que acontece é o seguinte, o povo brasileiro, durante décadas, ele foi conduzido a uma condição de ser um gado amansado.
Então, as pessoas elas perderam totalmente a capacidade de reação, elas perderam totalmente a ilusão de que elas podem abalar uma estrutura, que elas julgam tão poderosas que a ação de cada indivíduo ela se perde totalmente diante de um poder que eles imaginam absoluto. Então, o brasileiro não está acostumado com processos de insubordinação e nem de desobediência civil. Então, na verdade, é uma cultura que está totalmente exilada da mente do brasileiro. Porque a resposta, quando nós falamos a respeito de determinadas coisas, você pode observar, o que nós podemos fazer contra um poder tão grande que é o poder estatal? Ora, meu Deus do céu, a partir do momento que você mesmo admite que você não tem poder absolutamente algum para mudar nada, você já está se colocando numa posição de derrotado e assumindo a sua derrota. E assumindo essa escravidão, que na verdade hoje o povo brasileiro é um povo que está escravizado aos pés do Estado, totalmente refém a essas políticas predatórias que vêm trazendo tanto sofrimento para a sociedade, principalmente no sentido de que você vê cada vez mais essa carga tributária absurda, oprimindo as pessoas, oprimindo as pequenas empresas, oprimindo quem realmente sustenta a economia desse país, e as pessoas simplesmente não reagem. As pessoas ficam totalmente ali paralisadas. Então, essa cultura de insubordinação, ela foi alijada do sentimento brasileiro ao longo de décadas de conformismo, de alienação, certo? E principalmente do quê? Do brasileiro rejeitar, ter uma repulsa em relação à participação política. Porque a esquerda foi tão hábil no sentido da engenharia social produzida aqui no país, que ela fez com que a população, a grande maioria da população, se afastasse totalmente da ação e da interação com os meios políticos, deixando que os maus tomassem conta de todo o processo. Então, é muito comum você ouvir do povo brasileiro, o povo que está fora desse ativismo nosso aqui, a dizer o seguinte: olha, eu abomino política, eu não quero nem saber de política, olha, há anos que eu não voto. Então, são pessoas que não participam, são pessoas que deixaram totalmente de lado a sua questão cívica, a sua questão cidadã. E qual foi o resultado dessa tragédia? É exatamente esse tipo de situação. Hoje, quando nós tentamos organizar manifestações espontâneas, oriundas da própria população, você veja a dificuldade que nós encontramos. É uma situação totalmente diferente quando você tinha os movimentos de rua. Você lembra dos movimentos de rua, né? MBL, vem para a rua, nas ruas, o pessoal do Revoltados Online. Quando você tinha esse pessoal por detrás, e que tinha patrocínio político, e que tinha políticos e a grande massa trabalhando em função de divulgação, você vê que existia resultado. Agora, a partir do momento que existiu, vamos dizer, o cessar do trabalho deles com a queda da presidente Dilma, o que aconteceu? Nunca mais nós conseguimos organizar uma manifestação de peso. É incrível como o povo ele se aliena totalmente, ele é totalmente dependente do quê? Daquele berrante. Se você não tem o berrante na mão, se você não tem um grande domínio das massas, nas mídias, onde você possa divulgar, infelizmente, a nossa voz ela se torna, ela cai no deserto, ninguém nos ouve. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar, a consciência de cada brasileiro, de cada habitante, de cada cidadão, para que nós venhamos a retomar essa consciência cívica que afastou realmente a população de cumprir com o seu dever e deixou que os maus dominassem a política do Brasil. E a consequência disso aí é o resultado trágico que nós estamos colhendo aí de uma forma muito amarga. Então, isso tem que começar desde cedo, em você reeducar o povo, você trazer princípios para o povo, você trazer essa condição essencial de você participar de um processo democrático, de você cobrar da classe política e você ter vez e ter voz. Porque eles têm que aprender que quem manda é o povo. A Constituição americana, ela começa com a seguinte frase: We, the people, nós, o povo. Então lá o povo manda. Agora aqui o povo não manda nada. O povo desconhece o poder que tem.
A partir do momento que você passar essa visão, que realmente o povo tem poder, e pode utilizar desse poder através de um processo de insubordinação e desobediência civil, olha, se o povo se unisse, em 3 meses, em questão de 90 dias, você derruba qualquer governo. É só você deixar de recolher impostos, é só você deixar de recolher qualquer taxa, e você parar o país, parar a produção do país, olha, em 90 dias você derruba qualquer governo. Agora, para você conseguir esse princípio organizacional junto a uma população que está totalmente ausente dos seus valores cívicos, olha, é muito difícil, meu cara. É muito difícil. É É um trabalho complicado. que fazer dia a dia na cabeça das pessoas, de todos aqueles que nos cercam. É uma luta inglória muitas vezes, viu? E ninguém tem tempo. Fala, não, eu não tenho tempo, eu vou deixar meu trabalho, como a vida já está difícil, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou pagar minhas contas amanhã, se eu for para a rua lutar e fazer? Não, aí como é que vai fazer? Vai vencer minha conta de luz, vão cortar minha luz, e assim vai, meu cara. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo, você percebe a situação ingrata que é? É verdade. Eu sou a pessoa que eu sou totalmente a favor da desobediência civil baseada no Gene Sharp, né? Portanto, eu sou a favor que essa desobediência aconteça de uma forma sincronizada, como você falou, com mais formadores de opinião que agreguem, que seja estratégica, né? Que seja uma ação conjunta e não somente em uma cidade isolada. Que isso aconteça nos 4 cantos do Brasil. Algo que, como você falou, pode parecer utópico, parece até inglório pensar nisso nesse momento, né? Porque a gente, por exemplo, foi para fazer a manifestação contra a Rede Globo, tinham 10 pessoas lá manifestando, fizemos um barulho danado. E as pessoas, algumas que estavam acompanhando, ainda estavam mandando a gente procurar trabalho, etc. Para você ver o nível que colocaram o povo brasileiro. O famoso dividir para governar, né? Cada um na sua classe, se você fizer ou falar algo que vá contra os nossos interesses, a gente vai desqualificar a sua ação, desqualificar você, desqualificar tudo aquilo que você entende por valor. É lamentável com a situação que chegou ao Brasil. E realmente é lamentável que nós vamos a sentir isso aí, né? Ó, o meu amigo Natan chegando aí. Boa noite, Natan Vasconcelos. É um prazer vê-lo aqui comigo, meu fiel seguidor aqui. É um rapaz aqui de grande talento, tem que ser aproveitado e tem excelente participação e excelentes ideias, né? A questão, acho que de uns 20 dias atrás, né? Nós estávamos conversando e da nossa conversa surgiu a ideia de nós fazermos uma petição pública a favor da cassação da concessão da transmissão da Rede Globo em TV aberta. Fala mais sobre isso, por gentileza, professor. Fala mais sobre isso, por favor. Exatamente. Pegando o seu gancho aí falando da Globo, né? A questão de uns, acho que 3, 4 dias que essa petição está no ar, e nós temos aí 37 mil votos apenas, nós precisamos de divulgação para que o povo comece a votar em massa, né? Porque em 2018 termina a concessão da Rede Globo. Evidentemente que essa renovação era mais ou menos automática, mas se você tiver em pauta e com uma votação expressiva, uma petição pública, esse assunto ele tem que ser colocado em votação no Congresso Nacional, e isso aí mesmo que nós não venhamos a conseguir um resultado positivo, existe um lobby poderosíssimo por detrás disso, inclusive você bem sabe, né? Que as oligarquias políticas em todos os estados, eles que detêm as retransmissoras da Rede Globo, né? Família Sarney, a família Collor, todos eles possuem concessões estatais de transmissão de televisão e todas filiadas à Rede Globo. Então existe um lobby, uma situação até que eu acredito que é só num país como o Brasil que isso possa funcionar. Porque, na verdade, um político jamais poderia deter a concessão de um canal de TV ou de uma emissora de rádio, porque isso aí faz uma diferença absurda num pleito eleitoral, o cara tendo uma TV ao seu favor. Mas aqui no Brasil pode tudo, né? Aqui no Brasil pode tudo. Aqui no circo brasileiro, tudo é permitido.
Então, essa petição ela já está rolando por aí, o pessoal já está divulgando, temos 37 mil votos apenas, são 4 ou 5 dias que ela está, mas, olha, é pouco. Eu vejo tanta gente revoltada em relação ao que a Rede Globo vem fazendo com a família brasileira. Agora, na hora de você simplesmente dar algum clique, certo? Para assinar uma petição eletrônica, o pessoal parece que tem preguiça. É uma coisa lamentável, sabe? Na hora do fervo, como diz popularmente aí, na hora do fervo todo mundo começa a gritar contra a Globo, Globo lixo e tal, mas nem para assinar uma petição pública, que a nossa intenção, inclusive, de acordo com o resultado dessa votação da petição pública, nós íamos criar um projeto de lei de iniciativa popular para colher no mínimo 2 milhões de assinaturas para apresentar esse projeto no Congresso Nacional. Nós já tínhamos aí em nossa parceria a doutora Beatriz Kisses, o professor Olavo de Carvalho, certo? O Cláudio Tonelli, muita gente bastante influente dentro do nosso meio para que isso desse resultado. Agora, se nem a petição pública estão assinando, quanto mais ter... Professor, eu vou pedir para você pegar o link dessa petição, jogar aqui na página Ativistas Independentes e também deixe lá na nossa página São Paulo Conservador, que nós vamos começar a divulgar isso aí, tá bom? Vamos começar a bater nessa tecla, porque a gente precisa urgentemente que isso desperte paixões, né? Vamos ser, né? Mais romântico. Desperte paixões e o povo entenda o mal que essa emissora fez, faz e fará para o Brasil se ela continuar com o monopólio da comunicação. Aqui na nossa página Ativistas Independentes, lá na página São Paulo Conservador, deixe o link lá, por gentileza, porque isso precisa ser divulgado com a mais rápida urgência. Eu, particularmente, não sabia que existia essa petição pública, estou sabendo agora pelo senhor, mas isso é uma pauta que eu já compro de imediato, porque isso precisa ser divulgado, né? Vamos fazer valer a pena não somente as hashtags Globolixo, vamos fazer valer a pena, né, um documento que vá para o Congresso e se torne lei. Então, e é justamente apresentando essa oportunidade ímpar que nós temos, com o final dessa concessão agora em 2018, né? Você desculpa, às vezes, algumas interrupções aí, que o pessoal vem no Messenger, o pessoal vem aqui no... Todo serviço que tem concessão do Estado tem esse problema. Então, mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, vai finalizar essa concessão em 2018 e a Globo é um dos conglomerados empresariais que mais deve para a União, deve para o BNDES, certo? Alguns bilhões de reais, é um dos maiores devedores do BNDES, é devedor do INSS, tem tributos atrasados há mais de 20 anos. Então, o que é? Vamos perder a oportunidade de bater nesses canalhas? Temos que bater sim, temos que bater sim. Mesmo que for só para arranhar a imagem deles, já é muito importante que nós tenhamos um resultado expressivo dentro dessa petição, para que a imagem deles possa ser arranhada e expô-los em nível nacional numa votação em relação à concessão deles. Porque isso aí jamais aconteceu antes. Agora, se o povo está tão revoltado, é hora de aproveitar essa revolta e fazer com que essa revolta ela se transforme numa ação. E essa ação não é tão dispendiosa, basta você dar alguns cliques e você assinar a sua petição. Isso é uma coisa importantíssima e as pessoas precisam ter essa consciência. Agora, deixa o link, por gentileza, tá, professor? Não esqueça de deixar o link, tá bom? Vamos deixar o link, com certeza. Isso é importantíssimo. Pode continuar a sua fala, professor. Então, mas o que de fato todos nós que estamos nesse processo de tentar
mobilizar as pessoas, no sentido de criar essa consciência, de criar essa necessidade com que todos possam interagir e agir de forma efetiva contra esse sistema nefasto que toma conta do país, isso é uma obrigação que eu venho assim exercendo de uma forma como se fosse um sacerdócio. Há um bom tempo, olha, há 25 anos que eu estou nessa luta, juntamente com os primeiros pupilos do professor Olavo de Carvalho, que começaram a entender o que estava se passando no Brasil, já no início da década de 90, nós sofremos muito com isso, nós apanhamos muito com isso, e éramos vozes clamando no deserto, pregando no deserto. Né? Até alguns anos atrás, aí, nós éramos vistos como loucos. Né? Quando você falava a respeito do perigo do comunismo, da modificação da estrutura social que estava acontecendo no Brasil. Então, quantas e quantas vezes eu não fui amplamente criticado e deixado de lado, inclusive, pelo meu círculo de amizades, em função do meu discurso. Só que agora a coisa ficou às claras, né? E graças a Deus o professor Olavo conseguiu trazer uma luz muito grande para quem estava nas trevas há tanto tempo, e de uns 5 anos para cá a coisa eclodiu muito favoravelmente para o nosso lado. Então é aproveitar esse gancho, certo, que nós temos aí hoje, e não deixar com que o trem da história passe e nós ficamos fora. Então nós temos que realmente agir. Agora, é essa questão cultural que é realmente o grande entrave da coisa. A nossa participação em relação a esses núcleos, que inclusive eu sou bem enfático em dizer, porque muitas vezes as pessoas não compreendem que não adianta nada você fazer o teu ativismo só nas redes sociais. Você Exatamente. tem que fazer o teu ativismo nos bairros onde você mora, ir até as comunidades, inclusive mais carentes, para levar uma palavra para essas pessoas que estão totalmente à mercê da esquerda. Né? Uma coisa que, por exemplo, pouquíssimas pessoas eu já ouvi falar que fizeram, é fazer um trabalho, por exemplo, em favelas, em comunidades carentes, em bairros pobres, e você fazer um pequeno seminário, evidentemente usando muito neurolinguística e falando a linguagem popular, e para explicar para eles o que está acontecendo no país. Eu não vejo as pessoas fazendo isso. Eu já fiz muito. Eu já levei carreirão de ONGs de esquerda que atuavam dentro de comunidades carentes, porque eu estava palestrando para um grupo grande de pessoas ali que estavam interessadas em ouvir uma voz conservadora falar, certo? Agora, eu não vejo que as pessoas venham a atuar nesse meio. E aqui no Facebook, no YouTube, no Twitter, é o que eu digo, nós somos pescadores de aquário. A nossa ação aqui, ela tem uma limitação. E você precisa estender essa atuação para a sociedade que está aí, você não está enxergando a sociedade que está aí. Se você pegar o povo brasileiro na sua grande massa, na sua grande essência, eles estão totalmente alheios ao que está acontecendo. A única coisa que eles conseguem perceber é a dificuldade financeira, a dificuldade econômica, é a falta de emprego. A única coisa que ele associa com tudo isso é a questão da corrupção. Eles não conseguem observar as questões culturais, as questões ideológicas, políticas, todos esses meandros que envolvem essa situação, todos eles não enxergam nada. O brasileiro, na sua grande parte, nem sabe o que é comunismo, não sabe o que é socialismo. Quando fala em socialismo, ele acha que é uma maravilha. Tá? Então, é onde você precisa educar esse povo. Esse povo foi alijado da educação, do mais básico conhecimento de tudo, e é uma tragédia que assim nos deixa sobremaneira abatidos, né? De você observar essa realidade que você tem, e é uma coisa muito difícil de que você venha a mudar, porque você tem toda a mídia contra você. Você é uma voz solitária. O cara vai acreditar em quem? No professor Careca Reaça? Ou vai acreditar na Rede Globo de televisão? É? Vai acreditar em quem? Né? A Globo é verdade. Que esse careca está falando. Né? Então, veja bem, em termos de credibilidade junto à massa, eles têm muito mais do que nós, porque eles detêm o poder dos canais de informação na mão. Né? E nós não detemos nada, simplesmente, às vezes, as nossas vozes e a nossa boa vontade.
E olhe Agora tem lá, um né? detalhe. E olhe lá, e olhe lá. Agora tem um detalhe muito grande que nós não devemos desprezar jamais. Porque, apesar de nós não termos essa força de expressão de mídia, nós temos o quê? O sentimento da verdade, nós temos o sentimento da família, o sentimento cristão, o sentimento patriótico. E é isso que vai fazer a grande diferença num resultado de uma ação efetiva nossa junto da sociedade. Tá? E é isso que nós temos que deixar claro para que todas as pessoas possam realmente se imbuir desse sentimento. Você tem que se contagiar com esse sentimento de amor à tua pátria, à tua família, à tua condição de sobrevivência e a uma coisa que não tem preço, que é a nossa liberdade. A partir do momento que você perder a essência de ser livre dentro da tua pátria, meu amigo, acabou. Você simplesmente vai se tornar um escravo do sistema e cada vez mais a interferência estatal tomando conta da tua vida no mais amplo sentido. Eu pensei, hoje eu me surpreendi com uma coisa, eu não sei se vocês chegaram a ver, tá? Uma proposta de um projeto do nosso querido deputado Jean Willis. Você já viu a nova dele? Eita! Não, por favor, Você disponha. já viu a nova dele? Qual que é a Ele está nova criando dele? um projeto. A nova dele é o seguinte: ele está criando um projeto onde você vai acabar com a questão das polêmicas e das questões familiares, né, geradas por traição no matrimônio. Tá? Então, a partir Ei, da lei dele for aprovada, não vai existir mais problema nenhum em você trair, certo? Então, os é o casais lixo hoje. do lixo do lixo do lixo. Exatamente. Esse Essa é a senhor ideia. é o lixo é a escória da política do Brasil. Ele representa exatamente o que é o sistema político do Brasil. Exatamente com o nosso dinheiro que ele é pago ainda. Né? O que deixa mais assim, o que me deixa mais furioso é ver que é o povo brasileiro que está pagando esse verme ali, ele vir com esse tipo de ideia. Então, se a lei dele passar, você não vai poder tirar sarro de um corno, você vai preso de 6 a 2 meses de detenção, você não pode bater na sua mulher não pode te bater, e ela vai ter que aceitar as suas pescarias, né? As suas idas ao jogo de futebol, e também o marido vai ter que aceitar as idas delas a manicures e outros passeiozinhos assim, né? E, quer dizer, agora o que o pessoal às vezes foca na coisa, fala assim, não, isso aí, aí sim é um projeto de erradicação da família mesmo, a destruição de tudo, estão despolarizando as pessoas do sentido lato da coisa, da existência do cerne familiar. Mas, além de tudo, eles estão esquecendo que por detrás disso tudo tem o quê? É o Estado controlando a tua vida. É o Estado Desculpa controlando a a tua vida expressão, eu não cada gosto dia muito de mais. falar, viu, professor? Eu não gosto muito de falar esse tipo de palavras, mas permita-me, e com todo respeito ao público, ao senhor também, é o puteiro institucionalizado. Não, mas com certeza. Olha, e esse partido PSOL, é um partido que, ao meu modo de ver, ele é mais perigoso que o PT. O PT, você já conhece o raio de atuação deles, você sabe muito bem que é aquele partido marxista-leninista que usa de todos os meios de corrupção possíveis e imagináveis para fomentar o movimento comunista internacional. Mas ele não vai muito além disso. Tá? Agora, o PSOL é um partido que foi francamente criado no sentido da destruição da família, no sentido da destruição dos valores ocidentais judaico-cristãos que foi constituída a civilização ocidental e a nossa. Então, o PSOL, você pode ver que a agenda dele é toda LGBT, é ideologia de gênero. Agora, essas Só coisa ideias boa, aí de né? você uma lei a favor da traição no casamento, quer dizer, a liberação de drogas, essa agenda, é o que eu costumo dizer, essa promoção da liberdade, eles falam tanto em liberdade, a fidelidade no casamento é uma escravidão.
vai estar escravizando dois seres humanos que vão estar presos a um pacto social que é o casamento. Ah, isso é uma ideia burguesa. Você tem que liberar as pessoas aí para ser felizes da forma que elas quiserem. Pode dar sua traidinha tranquilo, pode escapar você, mulher, pode escapar você, homem, tá tudo certo. Vai acabar as brigas, não vai ter mais violência doméstica. Agora, é a liberdade que eles oferecem, é a liberdade que escraviza. Porque, na verdade, o que você observa? É que você vai colocando em pauta essas situações, onde a pessoa vai esquecendo totalmente das suas sensações extrasensoriais corpóreas, né? E deixe de lado o seu intelecto, deixe de lado a sua espiritualidade, deixe de lado qualquer tipo de prospecção que esteja além das suas sensações táteis. Então o cara esquece do resto e vai viver em função dos prazeres do corpo. Então é o sexo, é as drogas, né? Esse tipo de coisa, é o homossexualismo, a depravação de tudo quanto é espécie. Então é afastando a pessoa da sua intelectualidade, afastando a pessoa da sua espiritualidade, justamente para você transformar seres humanos o mais próximo possível de Zumbis. animais. Zumbis animalescos, né? Seguindo totalmente os sentidos animais da essência humana e esquecendo totalmente que o ser humano é um ser triuno, tá? É um ser dotado de corpo, alma e espírito. E é justamente isso, baseado nesse tripé que é sustentada a raça humana, é que a nossa civilização cresceu e ascendeu até hoje. Agora, quando tudo isso for derrubado, simplesmente a nossa civilização vai ruir. É onde o plano de dominação deles vai ser estendido. É lamentável o que estão tentando fazer com o Brasil. Eu sou psicólogo de formação, doutor, e o que eu pude analisar, como por exemplo, na questão da sexualidade, né, a frigidez, digamos assim, feminina, né, e a impotência masculina, ela está muito ligado com essa libertinagem generalizada, né, que se estabeleceu no Brasil. A causa de muitos homens ter ejaculação precoce, ter impotência sexual, porque acontece o seguinte, o corpo, o ser humano para o outro, um homem, uma mulher, eles transmitem e recebem energias ao mesmo tempo. A partir do momento que a sua transmissão, o seu receptor, ele está adaptado àquele corpo, isso é rompido com um outro corpo, com um outro ser, é um recomeço, né? Então, o que se pergunta no inconsciente? Bom, eu já estou nesse ambiente, eu já conheço esse espaço, já conheço esse território, eu tenho a explorar, portanto, eu sei o caminho a percorrer. A partir do momento que entra uma traição, essa energia ela é rompida, ela é reiniciada, e ela é reiniciada ainda mais com a carga, com o peso da culpa, porque, grosso modo falando, sabe que está cometendo um crime, não é contra o outro, é contra o seu próprio corpo, contra a sua própria sexualidade. Então, a apologia à traição, a apologia a essa sexualidade exacerbada, ela é a causa de muitas disfunções sexuais entre casais da nossa contemporaneidade que hoje estão dentro de um problema e não conseguem mais achar uma solução. É lamentável no que estão tentando transformar os seres humanos com a política da libertinagem, da bagunça geral. Por isso cabe a pessoas, né, como o senhor, professor Olavo, a mim também, né, apesar de não ter a estrada que o senhor tem, a Ana Cláudia, mas que estamos aqui também nessa luta, pessoas que estão formando opiniões dentro do Estado de São Paulo ou Brasil afora, denunciar claramente cada detalhe, cada ação desses lixos morais, desses bichos humanos, do que eles estão tentando fazer com o Brasil, com a população, e começando com as crianças. Diga-se de passagem o que aconteceu no MAN e no Santander Cultural.
Exato. Agora, isso aí, além desse aspecto que eles têm, de ter esse princípio, né, da total derrocada de tudo que é tradicional, de tudo que é secular, da célula máter da sociedade, que é a família constituída, além de tudo, ainda existe uma coisa muito mais nefasta por detrás. Né? Isso é uma situação muito mais perigosa e que muitas vezes, quando se fala nisso, as pessoas não sequer ainda têm preparo para entender o que existe por detrás disso. Tá? Se você for pegar a história recente do século XX e como as coisas foram se desencadeando, a partir do momento da implantação das ideias feministas, depois, na década de 60, do sex libs, empreendido por Herbert Marcuse, que foi um marco, né, com aquele livro dele, Eros e a Civilização, trazendo a sexualidade de uma forma banal e monstruosa para a juventude americana já naquele tempo, e contaminando o mundo inteiro com as suas ideias. Né? Depois, na sequência, a glamorização ao homossexualismo. E depois, na sequência, vai ser o quê? A indução à aceitação à pedofilia. Depois, na sequência, a ideologia de gênero. Aonde zoofilia! Também não podemos esquecer formando a mente das pessoas, né? Para que você aceite qualquer tipo de estupidez, né? Qualquer tipo de fantasia. E você tem que dar respeito, inclusive, à fantasia alheia. Porque a ideologia de gênero é uma coisa que, inclusive, não tem embasamento científico absolutamente algum. Porque como você pode respeitar uma coisa que transcende a questão de você ter que driblar a sua própria consciência para poder aceitar a fantasia do outro? Então, é um absurdo tão grande, mas que já vem nos preparando para uma coisa pior que está por vir. É o chamado transhumanismo. Você já ouviu falar? Cortou, doutor Técio. Cortou. Professor, cortou. Então, repete novamente, por gentileza. Então, professor? Agora o meu WhatsApp começou a pipocar aqui, começou a interferir. Tem como desligar o WhatsApp? Eu não consigo. Está pipocando aqui, está interferindo. Mas, na verdade, você vê que já existe um estudo da chamada sociedade analcêntrica e o transhumanismo. Porque, inclusive, existe muita simbologia na linguagem que eles vêm adotando, nessas, entre aspas, né, expressões de arte. Tá? Então, você vê, outro dia andou rolando aqui nas redes sociais, aquela foto daquele monte de jovens com velas acesas introduzidas no ânus. Tá? Aquilo tem uma simbologia, você sabe o que representa? Tá difícil, cara, tá difícil. Aquilo representa o futuro da sociedade. Gente, o professor Técio está sofrendo com assédio, tá? Por favor. O inferno está pipocando aqui, não para, certo? E é um assunto seríssimo isso aí que eu ia tocar. Essa sociedade analcêntrica é que existe uma projeção no futuro que a ciência vai conseguir fazer, driblar o sistema de reprodução humana para que o homem possa parir pelo ânus. Certo? Aí vem o transhumanismo, que inclusive vem com diversas questões de bestialidade, com cruzamento da raça humana com outros animais. É uma situação gravíssima, é um estudo sério que já vem sendo feito já há muito tempo, e na verdade é para que nós possamos nos acostumar com a ideia que daqui a alguns anos o ser humano possa ser produzido em laboratório, e você possa existir fábricas de seres humanos. E a partir do momento que o homem tiver, assim, não, agora eu detenho o dom da criação, então não existe mais a necessidade de eu falar em Deus, porque eu sou a obra da criação.
Então, é uma coisa tão nefasta, tão absurda, tão inimaginável, e quando você toca num assunto desse, a pessoa se vê tão em um estado tão pasma que ela não vai conseguir entender. Mas o futuro que eles estão tentando já trazer para nós agora é essa ideia. Primeiro, da ideologia de gênero, dos transgêneros, depois dos transhumanos. É o próximo passo. Olha, meu amigo, eu gostaria de não estar vivo para ver isso aí, viu? Porque, olha, vai ser uma degradação completa da raça humana e vai ser o que restar ainda de humano nas pessoas vão ser aqueles cidadãozinhos obedientes da nova ordem mundial. Olha, eu gostaria que Deus me levasse antes que isso acontecesse. E para que isso não aconteça tão cedo, eu disponho da minha voz 24 horas por dia para lutar contra isso. Fico muito agradecido. Depois gostaria muito do seu WhatsApp, professor, mas eu confesso que antes eu confiro se o senhor está fazendo live, tá? Para a gente bater um papo. Eu venho com desculpa para vocês aqui. De repente começou aqui a pipocar, e cada pipocada do WhatsApp interfere aqui. Pausa aqui a minha transmissão, né? Então peço desculpas aí a vocês pelas interrupções. Foi muito esclarecedor, seus argumentos. Depois, realmente, eu gostaria de... Vou passar aqui o meu WhatsApp para o senhor, e o senhor também falou, me adicione, para estar deixando o senhor ciente das ações que a gente anda realizando. E é sempre bom deixar o ser humano ciente, por mais chocante que seja, impactante que seja esse tipo de informação, mas já tem que deixar preparado agora, né? Porque aí ainda há uma remota esperança de reação. Para você ver que uma coisa não é nada... Exato. Agora, para você, só para ilustrar essa situação, quando mais ou menos há uns 10 anos atrás, o Olavo falava que o próximo passo, certo? Depois da glamorização do gaysismo, seria a você descriminalizar a pedofilia, certo? Muita gente falou assim, pô, esse cara tá doido. Pô, o que esse cara tá querendo com essa história? Mas por quê? Isso aí não é uma questão profética, não. É uma questão de estudos. Que você vendo o comportamento, principalmente das estruturas organizacionais, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, das centenas e milhares de ONGs de esquerda que tem espalhadas pelo mundo, pelas diversas fundações aí que são sustentadas pelos globalistas, aí, pelos Rockefeller, pelos MacArthur, pelos George Soros, né? Você vê que eles vêm empreendendo experimentos que é justamente para lacear a consciência humana e que você venha aceitar qualquer coisa. E você vê que o que o Olavo falou há 10 anos atrás, ele já começou a se cumprir agora. Primeiro, você sabe que o politicamente correto agora, você não pode mais falar que é pedofilia. Você tem que dizer que agora é afeição intergeracional. É afeição intergeracional, não é mais pedofilia. E outra coisa, já estão querendo levar a pedofilia para eliminar a questão criminal da atitude do pedófilo e transformá-la numa doença. Então você não vai poder mais prender o pedófilo. Você vai encaminhar o pedófilo para uma instituição onde ele vai ser submetido a um tratamento mental, porque é um distúrbio mental, né? E depois, a partir do momento que você descriminalizou, passando para o lado da saúde, aí é um passo para você oficializar. Porque aí vem, mais para frente, algumas ONGs gritando, da mesma forma que fizeram com o homossexualismo. O homossexualismo, até uns anos atrás, na pauta, você que estudou psicologia, até há uns 15 anos atrás, era tido como um distúrbio, certo? Depois, forçosamente, no grito, eles fizeram incluir, tirar da pauta de doença, tá? A questão da homossexualidade, foi no grito. Então, através de um processo científico. Inclusive, o termo homofobia, eu falei isso na Câmara de Sorocaba, e eu falo sempre que possível, né? O termo homofobia, quem criou esse termo foi um psicólogo chamado George Weinberg, que era um seguidor de Marcuse, Saul Alinsky, só gente boa, né? George Weinberg, em 1967, que era um ativista da Gay Activity Alliance,
que é a antiga LGBT, GLS, que já mudou de nome já 300 vezes, né? Que na época, quando foi criado o termo homofobia, não teve o reconhecimento da Ordem Mundial de Saúde, né? Somente ele, né, e a turma do amendoim aceitaram o termo homofobia como uma relação sexual, porque a gente buscando na etimologia das palavras, do que deriva o homem, né? O homo, igual, semelhante, né? Do que deriva a fobia, da deusa grega Phobos, que significa pavor, medo. Quando os guerreiros gregos eles iam à guerra, eles invocavam a deusa para impor o terror e o pavor sobre seus opositores. Então, juntando aí uma coisa com a outra, prefixo e sufixo, homo, semelhante, fobia, medo ou terror ou pavor, medo do semelhante. Aí a gente se pergunta, aonde é que entra sexualidade nesse termo? Não tem conotação sexual nesse termo. Não existe na etimologia conotação sexual no termo homofobia. Isso precisa ser esclarecido. O que é uma homofobia? O que é um medo de um semelhante? Se um cidadão, um ser humano, uma mulher, um homem, seja o que for, a me ameaçar de morte, ameaçar o senhor de morte, automaticamente o senhor vai desenvolver um mecanismo de defesa, né, de autoproteção, que é uma homofobia, que você vai desenvolver um medo, um pavor, porque você vai estar diante de uma arma com a sua vida sob ameaça. Isso é o pavor, esse é o medo que está na etimologia da palavra homofobia, né? E a fobia, eles estão querendo até criminalizar, né, os homofóbicos, segundo eles falam, né? E a fobia, segundo o DSM-5, é doença, é uma patologia. Ou seja, todas as outras patologias devem ser tratadas, mas a falsa homofobia tem que ser criminalizada. Vou citar aqui o exemplo. Aracnofobia, quem tem medo de aranha? Não, tem que fazer um tratamento porque tem medo de aranha, né? Claustrofobia, quem tem medo de ficar em lugares e ambientes fechados. A acrofobia, quem tem medo de altura. Entre tantas outras, todas as fobias são de caráter patológico e precisam ser submetidas a tratamento. Mas a homofobia, não. Aí você tem que criminalizar, porque como o senhor falou bem, deixou bem claro e muito feliz nas suas colocações, né? O projeto analcêntrico de poder precisa ser institucionalizado. Perfeitamente. E é uma coisa, rapaz, que se você for pegar lá, desde das ideias primeiras do Marcuse, e você acompanhar da década de 60 para cá, essa evolução que aconteceu e a transformação que se sucedeu em função dessas ideias que foram plantadas desde lá, a coisa chegou num ponto assim totalmente incontrolável. E uma coisa que as pessoas precisam entender, você que está falando de etimologia, de formação das palavras, uma coisa importantíssima que vocês têm que ter em mente é o seguinte: tá? A revolução cultural aos moldes gramscianos, que foi executada com primor aqui absoluto pela esquerda brasileira, quem conhece e estudou Antônio Gramsci sabe muito bem que ele, dentro dos escritos do cárcere, ele fez um trabalho em relação à semântica e à léxica, que é um primor para você transformar o sentido de cada palavra e dentro de cada nova palavra que você for conduzir, você coloca um sentido sempre agregando ideias socialistas àquela palavra. Então, essas ideias de você mudar a semântica, de você mudar a léxica, de você usar novas terminologias, independentemente de etimologicamente aquilo estar correto ou incorreto, isso aí foi uma coisa patente que aconteceu no último século para cá. Então, as pessoas realmente elas começaram a ser ter inculcadas essas palavras, novos sentidos às palavras, que muitas vezes você, dentro do seu próprio vocabulário cotidiano, você às vezes se surpreende dizendo palavras que colocaram na tua mente e você não percebeu.
Então, para você ver que o poder da palavra é uma coisa magistral que atua no teu inconsciente. Então, essa obra que Grant desenvolveu em relação à semântica e à léxica foi o que praticamente estruturou toda a ideia, certo, da Revolução Cultural. E a partir dali, da ocupação de espaços, né, onde eles tomaram todos os espaços possíveis e imagináveis, dentro das cátedras, da mídia toda, de toda a classe falante de uma população, a coisa aconteceu aqui aos olhos da cara e só não percebeu quem não tinha conhecimento a respeito do que estava acontecendo. Agora, para quem já tinha estudos a respeito, eu estudo a mente revolucionária há mais de 30 anos. Tá? Então, eu conheço todos os passos que a esquerda internacional ela vem dando, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. Então, como eu percebia com amargura as coisas acontecendo aqui no Brasil, e a gente prevendo o que iria se suceder e ia acontecer, e infelizmente éramos pregadores no deserto. A coisa só ficou mais palatável para as pessoas na hora que elas começaram a ser diretamente atingidas com o problema. Enquanto o problema estava mais ou menos distante, né, ninguém queria saber. Agora que, como diz aquela expressão popular, agora que a água bateu na bunda, meu velho, está todo mundo querendo se agitar. Então, já que o pessoal criou essa consciência de forma forçada, mas que está criando consciência, nós temos que aproveitar essa situação justamente para não deixar o trem da história passar. Nós temos que fazer a diferença e colocar em pauta tudo aquilo que for possível para que nós possamos desenvolver a nossa massa pensante e um número agregado maior de pessoas cada vez mais para lutarmos em relação a tudo que vem acontecendo. E não deixar que o mal triunfe nunca. É como diz a Bíblia, né? Eu sou cristão presbiteriano, né? Lá, o profeta Elias, quando chegou lá diante do rei Acabe, olha, avisa lá o rei que ainda existem 7.000 que não se prostraram diante de Baal, né? Tem pessoas como nós ainda no Brasil que não se prostrou diante de Baal, né? Precisam ter coragem, né? Botar a cara a tapa, vir nas redes sociais, nas ruas, nos espaços, nas escolas, nos sindicatos, nas empresas, todo buraco que tiver, essa desgraça chamada politicamente correto precisa ser desmascarada pela raiz, né? O Gramsci falou que para o advento do socialismo precisa destruir a cultura, não é desconstruir. Eu estava falando esses dias, a gente usa a palavra fofinhos demais com comunista, né, professor? Desconstrução, né? São destruidores. Essas pessoas são um bando de destruidores, tem que deixar isso claro. São criminosos, tem que deixar isso bem claro, patente, evidente. Não vão desconstruir nada, eles estão querendo destruir, acabar com tudo. Então tem que deixar isso claro para o povo. E onde a gente tiver espaço para falar isso, não virar um fanático, não estou falando isso para virar um lunático, sair brigando aí com todo mundo, jogar pedra até na lua. Mas onde houver espaço para o debate político, eu recomendo a técnica 6C. Estou falando debate, tá, pessoal? Não estou mandando ninguém bater em ninguém, não, que eu sou contra qualquer tipo de agressão. 6C, está no debate político comunista, a técnica 6C, ceticismo, não acredita em nada do que ele fala, e crueldade, seja cruel como ele é duplamente cruel com você. Então guardem isso vocês ouvintes, porque o que está sendo feito com o Brasil precisa ser desmascarado, não é nem com o intelectual não, até numa conversa de bar, tomando uma cerveja, tomando uma caipirinha, tem que ser falado, professor. Tem que ser falado. Com certeza, e é isso que eu estou dizendo. Nós não temos que ser apenas pescadores de aquário aqui no Facebook e nas redes sociais. Temos que estender essa conversa para todos os cantos, para todos os níveis de pessoa. Você não deve escolher, não vou falar disso aí para uma pessoa que é intelectualmente menos privilegiada. Não, use da neurolinguística, use da linguagem popular, vá, entre no assunto e comece a trazer um pouco de luz para essas pessoas, porque vocês têm que imaginar o seguinte,
Eles estão nas trevas. Se você chega com uma centelha, você já clareia o ambiente todo. Porque você tem a luz da verdade. A Regina, lá no programa da Fátima Bernardes, né, professor? Com uma palavra, ela desconstruiu todo o argumento que eles já estavam tentando montar para convencer a população de que uma criança tocar em 1 minuto seria correto. Uma palavra que ela falou, tá, mas tudo isso, uma criança, a criança, eu não tenho mais o que falar, prefiro me falar. Eles não têm argumento, eles não têm, simplesmente não têm. Não tem. Não tem argumento. Aliás, quando eles ficam sem argumento, a tendência deles, o que é? É tentar te desqualificar. Então, quando eles perdem a condição argumentativa, eles partem para quê? Para desqualificar você. Então, aquela senhorinha que estava ali, que já tinha uma certa idade, evidentemente que o que eles vão fazer? Quem que vai ligar para a opinião de uma velhota aí que está lá no século XIX a cabeça dela ainda, né? Então, na verdade, quando eles perdem a questão da retórica, porque não adianta, o argumento deles, certo? Ele vai até um determinado nível. Quando você bate de frente com a realidade, não tem, acabou a argumentação deles. Então, eles apelam para quê? Justamente para a desconstrução do adversário. Então, começa com tentar te desqualificar, moralmente, intelectualmente, ou então o teu posicionamento ser um posicionamento anacrônico, né? Você está tendo uma ideia totalmente anacrônica ao século XXI. Isso é um absurdo que alguém possa pensar assim. Então, essa desqualificação da tua opinião, isso é que você não deve permitir. Você deve pegar e atropelar realmente com crueldade o vigarista que está ali tentando passar uma mentira para você. Ser cruel, com um mentiroso, criminoso, você tem que agir com crueldade. Com certeza. Com vigarista, você não tem que ter dó. Você tem que pisar, dar nos dedos e fazer o indivíduo calar a boca, certo? Não na violência, né? Mas na argumentação e trazendo a luz da verdade. Porque é o que eu digo para você, você pode ter uma fortaleza constituída de mentiras, né? Mas se você tiver uma pequena brisa de verdade, você derruba toda essa estrutura mentirosa. E é justamente pela falta de espaço que nós temos, é que os vigaristas permanecem ainda posando de superiores, né? Por que o Leandro Carnal não vem debater comigo? Por que o Leandro Carnal não vai debater com o professor Olavo de Carvalho? Ou com algum ícone da nossa cultura conservadora que possa pegar e mostrar o embusteiro que ele é? É lógico que ele não vai, porque ele vai ser desconstruído em poucos minutos, né? Agora, esse espaço nós não temos. Então, esse espaço nós temos que criar, cavar, a unha, dentes, né? E assim vai, né? Assim vai. A maior prova disso, professor, é que quando tem, por exemplo, debate sobre algo muito polêmico, né, que é o Escola Sem Partido, eles simplesmente desaparecem. Né? Eu já fui 2 vezes, assisti o Escola Sem Partido, eu fui uma vez, lá em Brasília, assisti uma sessão e simplesmente a Karina Vitral apanhou mais do que bêbado, tá entendendo? O Cortella não foi, e outros debates sobre o projeto de lei Escola Sem Partido, simplesmente eles estão fugindo do Escola Sem Partido, tá? Porque eles não têm argumento, gente. Eles têm uma arma, né? A única arma deles, se você desnuda, eles não têm mais nada. É a mentira, é o engano. Essa é a arma deles. Exato. Quando você tira isso deles, eles não têm mais nada. A questão de mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás, uns 2 anos, 2 anos e meio atrás, eu fiz um vídeo a respeito do Leandro Carnal, que inclusive esse vídeo está no YouTube, ainda no meu canal ali, que eu não dei muita importância para o meu canal do YouTube, ele ficou jogado às traças, né? Mas eu fiz um vídeo a respeito do Leandro Carnal, justamente elucidando as pessoas do estilo que ele usa e da técnica que ele empreende para poder fazer uma questão do quê? Ele trabalha com desinformação, certo? E ele trabalha com transformação social. É um intelectual orgânico que o objetivo dele é justamente trabalhar com desinformação e com transformação social.
E como é um indivíduo, não pense que o Karnal é um idiota, não, que de idiota ele não tem nada. Não, com Ele é, certeza. inclusive, um elemento que ele é dotado de uma certa cultura e ele tem uma boa verve, ele tem uma fala envolvente, né? Ele começa a argumentar com aquela fala dócil, ele consegue, ele tem o dom de hipnotizar as plateias e trazer as pessoas à reflexão, porque quando ele começa a falar, ele fala uma verdade, ele fala duas, ele fala três, ele fala quatro verdades. Aí o que vai acontecendo? Né? Você que é psicólogo, você sabe. Quando a pessoa começa a ouvir, ela está ali assim, na defesa. Ela está na defesa, peraí, deixa eu ouvir o que esse cara está falando para ver se eu posso confiar naquilo que ele está dizendo. Né? Então a pessoa vai armada psicologicamente antes de ceder. Né? Quando ela ouve uma, duas, três, quatro, cinco, seis verdades, a partir da sétima verdade que ela ouve, ela começa a relaxar. E é justamente quando você relaxa a tua mente, ele vai e planta uma mentira estratégica. Certo? E é justamente essa mentira, que depois agregada às outras que ele vem na sequência, que ele vai mudar a tua estrutura de pensamento e vai te conduzir ao erro lá para o grande finale. Tá? Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Porque esse processo de desinformação e transformação social agregada em uma pessoa que tem uma boa verve, ele é hiperdestrutivo, porque ele consegue um número gigante de pessoas que o seguem. Se você observar as palestras do Karnal, elas são concorridíssimas. Tem otário que paga para ver esse safado, esse sem vergonha, mentir para eles descaradamente ali, certo? O cara paga e paga peso de ouro. Agora o professor Careca vai palestrar graciosamente para vocês, às vezes não aparece meia dúzia. É complicado. Certo? É impressionante como as pessoas adoram ouvir a mentira, né? Como as pessoas adoram ouvir aquilo que lhes é agradável, né? Quando você lhes passa a verdade, para quem está cego, muitas vezes quando você joga uma luz para os olhos do cara, o cara fica encegueirado. E quando você sente aquela situação, ela não é agradável, né? Quando você está nas trevas e você vê a luz, aquilo te causa um incômodo inicial. E as pessoas, às vezes, para não se sentirem incomodadas e não saírem da sua zona de conforto, elas preferem continuar nas trevas. Você percebe a coisa terrível que acontece dentro da mente humana? Né? Então, é esse o processo, é contra isso que nós temos que lutar. E por É o mais que processo seja... chamado de dissonância cognitiva, né? O Brasil, olha, é campeão em dissonância cognitiva, em cognição auditiva, inclusive intelecção auditiva, foi destruído no povo brasileiro através do funk, através de rap, de hip hop, tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. Até a intelecção auditiva das pessoas foi destruída. Hoje as pessoas são incapazes de discernir o que é uma verdadeira obra de arte de um lixo qualquer. O que é uma verdadeira expressão de música de qualidade com uma porcaria qualquer. Você percebe? Hoje tudo é maravilhoso aqui no Brasil. Pega, compara os nossos grandes escritores, poetas e artistas da década de 50 até a década de 60, compara com os de hoje. Vê se existe possibilidade de comparação. Não existe. Então foi um processo de depreciação, certo? Da classe artística e de toda a população brasileira. Olha, que foi uma tragédia cultural que aconteceu nesse país. E isso aí é uma coisa lamentável, isso aí é o que nós temos que mexer, é o cerne da questão. É a questão da retomada da alta cultura, a retomada da valorização do que realmente é arte, dos conceitos de arte, certo? De você realmente retomar um nível de educação que traga resultados conscienciais para a população, para que você forme realmente pessoas com consciência, pessoas que tenham capacidade de análise crítica e que não simplesmente sejam zumbis criados aí pela pedagogia paulo-freireana. Um lixo. É um absurdo. Infelizmente, esse ponto aqui virou uma tragédia. Uma tragédia. Hoje você vê pessoas graduadas, né? Pós-graduadas, que não conseguem ler e interpretar um texto. São analfabetos funcionais, tá?
Isso com graduados e pós-graduados. É incrível. Infelizmente, olha, essas gerações mais novas agora foram vítimas. A gente não pode criticar. Ah, tá vendo? Apontar o dedo. Não, foram vítimas de um sistema muito... Professor, você acredita que eu já vi um TCC baseado na teoria queer? Você acredita nisso? Pode repetir para mim? Pintou uma interferência, eu não te ouvi. O senhor acredita que eu já vi com os meus olhos, assisti um TCC baseado na teoria queer e ser aplaudido? Ah, mas eu não duvido de nada, meu amigo. Eu não duvido de nada. Hoje em dia, as teses acadêmicas, né, elas são tão medíocres. Se você prestar atenção em tudo que está acontecendo aí na cátedra brasileira, é uma tragédia. Se não fosse uma coisa trágica, seria cômica, né? E hoje em dia tudo é aplaudido, tudo é aceitável, né? Tudo se tornou palatável, né? Essa pedagogia do oprimido, Paulo Freire, então, evidentemente, qualquer estúpido venha fazer qualquer pergunta, isso é trazido que vier de encontro ao quê? Vier de encontro ao que não expõe aqueles pontos que estão ali padrinhando. Essa é a questão. Tá padrinhando de estabelecimento, pode ser qualquer porcaria. Agora, vai fazer uma defesa de tese baseado em princípios morais da cristã, baseado na fé, baseado em antropologia verdadeira, um estudo onde você possa colocar o homem de espiritualidade elevada. Nossa, você é um resultado mínimo. A viver vai ser aceitar. Você vai ser tripudiado dentro do meio acadêmico se você vier com qualquer tese que extrapole o que é a condição do imanente aqui. Se você falar no transcendente, já era, mano. Falar em É verdade. Esses dias, o senhor falando isso aí, eu me lembrei que estava assistindo uma sessão do STF, eles discutindo sobre moral, religião, baseado nada mais nada menos do que em Jacques Derrida. Olha, não, aqui no Brasil, você não pode utilizar nenhum tipo de conceito vindo, né, das classes falantes e das instituições, porque isso aqui virou uma grande piada. Inclusive, em função do que você está dizendo agora me ocorreu uma lembrança, né? Eles estão querendo instituir ensino religioso dentro das escolas, né? Agora, imagine só o que vão ensinar para as crianças. Vão botar padreco da teologia da libertação lá para dar aula de religião para as crianças, né? Para ensinar a praxis marxista no ponto de vista dentro do que é a teologia da libertação. Ou para quem tem berço evangélico, vão pintar a teologia da missão integral dentro das escolas, né? Então, imagina só, quando você vai conduzir, o Estado vai conduzir uma educação religiosa para o povo, é a mesma coisa que aconteceu no comunismo lá na antiga União Soviética, onde a igreja ortodoxa era totalmente dominada pelo Estado e fazia aquilo que o Estado queria. Tá? Então, é um absurdo esse tipo de situação, sabe? Falar em religião hoje no Brasil, dentro desse meio, dentro do establishment, Impossível. é você transcender qualquer aspecto, vamos dizer, de sanidade mental. Porque não dá nem mais para ser da questão da lógica, ele já transcendendo todo aspecto lógico, então não dá, é a insanidade completa. Desde o dia que eu ouvi dentro da faculdade, numa aula de desenvolvimento humano, que Stalin era da direita, reacionário, eu falei, meu Deus do céu, o que será da nossa educação? Pois é, mas por quê? Por quê? Por que eles dizem isso, né? Porque, inclusive, eu até ouvi uma vez o Arnaldo Jabor, aquela besta do Arnaldo Jabor, dizer que o Hugo Chávez não era de esquerda. Não, o Hugo Chávez não é de esquerda, o Hugo Chávez é de direita. Veja bem, dos ideais revolucionários. Então, eles pintam o esquerdista
Eles pintam o comunista como aquele idealista, né? Revolucionário, idealista, que ele tem ideais de liberdade, de igualdade social, de justiça. Ora, meu Deus do céu, o que isso se transformou no decorrer de toda a história do comunismo, quando ele foi implantado no mundo, se não em tragédia, genocídio e miséria. Tá? Agora pegar, não, o projeto comunista na mão do Stalin se tornou em ditadura, genocídio e fome. Ah, não, então ele não é mais de esquerda, ele é de direita. Então, a demonização, certo, da direita no mundo é o que tu. Pô, até de repente até estão dizendo que Mao Tse Tung era de direita. Pô, não. E daqui a pouco ele vai aceitar, falar, não, é mesmo, ó, de Daqui a fato. pouco o Maduro vai ser de direita também, né? Mais recentemente. Já. Ai. Professor. Certo, desculpa, é o Messenger agora pipocando. Tranquilo. Mas eu vou aproveitar um ensejo aqui dessa minha fala. Já o horário já está adiantado. Amanhã eu tenho um dia bem pautado, cheio de compromisso. A minha esposa já está olhando feio para mim lá atrás, né? Falando, nego, vem para a cama, vem para a cama, né? Então, eu vou agradecer a oportunidade que vocês me deram nesse espaço, né? Fico à disposição de vocês, quando quiserem fazer qualquer tipo de live vídeo, me convidarem para participar, seja sobre o tema que for, a gente está disponível aqui para ajudar nesse trabalho de vocês, que mesmo que seja aquela pequena semente, certo? Mas onde ela for plantada, da forma estruturada, dentro de um conceito de verdade, e com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ela produz, ela dá frutos, tá? E tudo aquilo que é abençoado pelo nosso Mestre Jesus há de frutificar. Amém. É isso que eu penso. Embora sejamos me adicione lá no Facebook, aqui, tá? Ted Martins, TED Martins. Pode me adicione lá, professor, que eu vou lhe convidar para a live na nossa página. Tá ótimo então, Ted. Foi uma satisfação passar esse tempo aqui com vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos aqui que ficaram até agora conosco aqui e que nós possamos ter outras oportunidades para discutir outros temas e variadas situações, que hoje o Brasil se tornou um país muito perigoso para se viver se você não tiver informação. Informação é tudo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Agora eu só gostaria de saber de você, porque eu sou meio analfabeto. Como é que eu faço para sair da live? É só apertar aquele xizinho ali na tela? É isso? É só apertar o xizinho, né? Na tela. Eu também não sou muito... eu não sou muito próximo de tecnologias, não. Só apertar aí e a gente já vai encerrar aqui também, porque o horário já está avançado. Mas, foi um prazer conversar com o senhor. Estou aqui à disposição também, né? E acompanhe aí, se puder vir. Não sei se o senhor mora em São Paulo. Não sei se o senhor mora aqui em São Paulo. O senhor mora em São Paulo? Não, eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ah, então tá bem. Eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mas acompanhe aqui a nossa marcha em São Paulo, nos outros estados também. Tá bom? E eu sou paulistano. Eu sou paulistano de nascimento. Eu sou paulistano de nascimento, mas não aguentei. Eu não aguentei esse inferno aqui e vim para cá, né? Então, pelo menos para relaxar um pouquinho aqui já serviu, viu? Tá ok. Mas tá bem, então. Foi uma grande satisfação passar esse tempo com vocês. Vou lhe adicionar, vou depois passar os meus contatos, para que a gente possa aí estabelecer essa conexão mais a miúde. É fundamental. Deus abençoe. Tá, um abraço então a todos, fiquem com Deus e vamos orar pelo Brasil antes de dormir hoje, tá? Um abraço a todos. Com certeza. Um abraço, professor. Então, pessoal, foi isso que a gente com um grande papo com o professor. Deixa eu ver aqui o que escreveram. O pessoal de Santos acompanhando... Ah, tá ok. Tá ok. Deixa eu ver aqui, pessoal.
Deixa eu ver aqui. Sandy. Então foi isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, pessoal, para a gente já encerrando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Calma aí, galera. Só vendo. Estou puxando aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu acho que foi isso mesmo. BH na área, Ana, Cláudia, Renato. Tá uma bagunça, pessoal, realmente. BH na área. Então foi isso, pessoal. Foi o bate-papo hoje com o professor Técio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Muito esclarecedor. Compartilhe essa live aí com outras pessoas. E a gente vai se vendo aí. Aguardo todo mundo no dia 22, às 14 horas, em frente à Fiesp, Marcha Nacional pelo Voto Impresso Já. Judite, a live vai ficar aqui, vou deixar a live aqui salva, tá bom? Quem quiser assistir, assista. Tá bom, pessoal? Por gentileza, foi muito esclarecedor hoje o nosso bate-papo com o professor Técio, tá ok? Deus abençoe a todos, uma ótima noite na santa paz do Senhor, que Deus nos ilumine, nos guarde, nos proteja do mal e que aguarde a todos lá na Paulista no dia 22 às 14 horas e estamos juntos aí na luta por um Brasil melhor, tá certo? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e que o Senhor seja o Deus nessa nação. Uma ótima noite. Deus, pátria e família acima de tudo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.